podcast na visão delas. Seja muito bem-vindo e hoje nós estamos com um tema extremamente especial. Quem sou eu quando o culto acaba? Nós estamos aqui com nossas convidadas, a evangelista Kathleen, a evangelista Giane, e nós trouxemos ela como uma posição de liderança, alguém que lidera grupo, lidera jovens e que vai impactar a sua vida de alguma forma. Mas, mais do que funções, nós queremos abordar aqui quem somos nós, identidade e chamado particular com Deus. Então, se você tem dúvida sobre para que você foi chamado, sobre os seus propósitos, fique neste episódio porque ele é para você. Eu quero cumprimentar as nossas convidadas, mais uma vez obrigada por terem aceitado esse convite de prontidão para fazer a obra do Senhor e iluminar nossas mentes com as conversas e experiências que vocês podem nos proporcionar. Evangelista Kathleen? Paz do Senhor, a todos que estão aqui, a você que nos escuta, né? É uma honra estar aqui mais uma vez para falar do amor de Deus e para falar desse tema que é tão importante nos dias de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai nos direcionar numa palavra certa. Evangelista Giane? Paz do Senhor, evangelista Johanna, paz do Senhor, evangelista Kathleen. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Para mim é uma grande honra, um prazer muito grande estar aqui juntamente com vocês. Quero agradecer pelo convite e dizer que o nosso coração está sedento por aquilo que Deus tem para nos entregar nesse momento e que essa live seja uma bênção na vida de vocês também. Amém. Eu quero começar lendo a palavra hoje, que vai direcionar todo o nosso episódio, todo o nosso programa. E se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia conosco, a palavra que nós vamos ler está em Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu salvei e eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Basicamente, nessa palavra, o Senhor ele nos diz que, mais do que obedecer a Ele, nós somos chamados para sermos filhos do Senhor. E nós acabamos nos perdendo nisso, né? Hoje, o que muita gente acontece, na verdade, é que a gente acaba vivendo nossas funções dentro da igreja, nossas obrigações dentro da igreja, e a gente acaba se distanciando desse propósito ao qual Deus nos chamou, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho da história de cada uma de vocês, para a gente já entrar na temática. Kathleen, quando você ouve essa palavra que o Senhor diz que te chamou para ser seu, o que você entende sobre isso? Quando a gente leu agora esse versículo, quando ele retrata isso, né? Eu entendo que o Espírito Santo ele está te convidando a viver um propósito que ele tem para a tua vida, certo? Então, a dependência total do Espírito Santo, a dependência total do Senhor, ela se volta basicamente para você ser dependente dele. Eu acho que é você aprender a confiar, aprender, como que eu posso dizer assim, ser temente ao que ele tem para sua vida. Giane? A mesma pergunta? Mesma pergunta. Pode o que repetir? você entende sobre isso? Quando nós lemos esse versículo, o Senhor fala que Ele nos chamou para ser dele. E dentro dessa visão, o que você entende sobre isso? Bom, eu entendo primeiramente, né, quando Deus diz assim que Ele nos chamou pelo nosso nome, né? Quando a gente se direciona a alguém pelo próprio nome dela, a gente primeiro está reconhecendo que essa pessoa ela é única, né? Por exemplo, a gente estava agora há pouco falando do nosso nome, né? Algumas pessoas te chamam de Giovana. Outras pessoas me chamam de Giana, né? A Kathleen se não me engano, é Kathleen, né? Mas pronuncia, né? A forma que escreve, diferente da forma que pronuncia. E eu mesma errei seu nome por muitas vezes também. Mas quando a gente acerta, né? Deus não chama a gente por um outro tipo de nome, ou por um apelido, né? Costumeiramente as pessoas colocam muito apelido nas outras também, pelo jeito que a pessoa talvez possa se comportar, mas Deus não. Deus ele nos chama pelo nosso nome, indicando que nós somos únicos. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo desse grande detalhe e aí começa a confusão na nossa mente, no sentido de se esquecer que Deus nos chamou pelo nosso nome, reconhecendo que nós somos dele, independente de que as outras pessoas tenham aceito esse chamado ou não. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso aceitar que ele me chamou pelo meu nome. E quando fala o meu nome, já carrega comigo a minha personalidade, a minha forma de agir, o meu jeito de gesticular,
meu jeito de falar, né? Nós temos uma briga muito grande, né, nos nossos tempos, eu acredito que não só agora, mas sempre foi assim, de o ser humano se comparar muito um ao outro, né? Ele quer comparar-se um ao outro, isso é um grande perigo, né? E aqui, quando fala que chamei-te pelo teu nome, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. A identidade, A né? nossa identidade própria. Eu te chamei pelo teu nome, Giane, eu não te chamei de Johanna, eu não te chamei de Kathleen, eu não te chamei de qualquer outro nome, eu te chamei você do jeito que você é. Perfeito. E tendo em mente que nós temos uma identidade própria e o Senhor, Ele nos chama para vivermos essa identidade de maneira profunda, a gente se pega vendo que nós não podemos apenas viver a nossa própria vontade, mas que nós temos coisas a fazer no reino, porque a obra ela depende do nosso serviço, né? E uma grande problemática é que nós estamos vivendo tanto para as nossas funções, para realizar aquilo que nós precisamos ao servir o ministério, que a gente acaba se perdendo como filha, acaba se perdendo desse propósito de identidade único. E eu gostaria de perguntar para vocês que ocupam uma posição de liderança, como vocês lidam com isso? Por exemplo, existe uma sobrecarga, existe uma expectativa das pessoas ao seu respeito, que você precisa dar conta, que você precisa ser líder, que você precisa fazer acontecer, porque senão a obra não vai funcionar, né? E como que vocês lidam com essa expectativa que as pessoas têm a seu respeito? E como que vocês acabam não sendo engolida por isso e permanecendo na identidade de fato de vocês? Kathleen? Olha, eu acho que a Bíblia diz assim que o fardo de Jesus, ele é leve, né? Então, pode ter dias, sim, que você vai estar cansada, você vai estar ali sentindo que o fardo é maior, mas tudo que Jesus te dá, ele é leve, certo? Então, eu já começo a entender isso, que tudo que ele planta na sua vida, no seu coração, no seu ministério, ele vai ter dias difíceis, mas serão dias que ele vai chegar assim. Vai nos sustentar. Isso, igual exemplo, essa semana eu tive um colapso de estresse, de nervoso, e querendo. E eu disse, Senhor, eu vim no meu serviço e orando dentro do carro, costume já, dirigindo e falando com o Senhor, eu disse, Senhor, eu tô assim exausta, cansada. E na mesma hora que eu disse, o Espírito Santo me lembrando, o fardo é pesado, mas eu estou aqui contigo, eu vou aliviar. Então, é você lembrar que Jesus sempre vai estar ali te aliviando, né? Te capacitando também. A gente precisa lembrar que quando o fardo ele tá pesado demais, é porque a gente esqueceu de trazer Jesus para a história, né? Porque se é ele quem alivia o fardo e tá pesado demais, tá faltando alguma coisa. Em alguns pontos a gente, não sei se vocês vão de concordar comigo, em alguns pontos da nossa vida, eu, Kathleen, às vezes quero fazer tudo do meu braço e fazer isso. É aí que entra o fardo está pesado. Aí que entra o perigo. Então, quando você quer arregaçar a tua manga e eu vou fazer porque eu sou isso, porque eu tenho um nome. Você quer mostrar uma produtividade. Que no fim você não precisa de muito, você só precisa ter Jesus, oração e o alimento, né, que é a palavra do Senhor. Giane, como é que você não sufoca no meio dessa posição de liderança e da expectativa das pessoas ao seu respeito? Eu quero começar lendo o livro de Marcos, capítulo de número 31. Capítulo número 6, versículo de número 31. Que é onde eu me baseio, né? Continuando a mesma visão da Kathleen, né? Acredito muito, né, no que ela disse, só dando uma continuação. Como que eu particularmente lido com isso, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim: nós não podemos parar para desistir, mas nós devemos parar para descansar. Sim. Né? E Marcos 6,31 fala sobre isso. Então, como que eu lido, né, com a gente que tem uma responsabilidade à frente de uma liderança, querendo ou não, as pessoas olham para nós esperando alguma coisa, né? Se está sobre a nossa responsabilidade, então nós temos esse dever, obviamente, também. De cumprir, né? De cumprir, né? Não de superar todas as expectativas, mas de cumprir o nosso papel diante da capacidade que Deus nos deu, né? E no livro de Marcos, o próprio Jesus diz aos seus discípulos, né? Jesus, ele percebe ali que a multidão
não está deixando os discípulos nem tempo de comer eles estão tendo, né? Uhum. E aí Jesus diz em Marcos 6,31, e ele disse-lhes, vinde vós, quem? Os discípulos, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então Jesus está dizendo, muita gente vem e vai, escuta vocês, né, operação de milagres, tanta coisa acontecendo, e eles estavam criando, né, toda aquela demanda, estava na mão deles, atende um, atende outro, né? Eu particularmente, se eu fosse uma pessoa que estivesse lá no meio daquela multidão, ia chegar para alguns discípulos, e aí, como que ia caminhar com Jesus? Né? Ia querer ficar ali ouvindo a história deles, né? A experiência deles. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, os jovens me perdoem, né? Não é que eu estou excluindo os jovens, não. Do lado da líder de jovens, né? A banda que eu lidero, a maior parte é jovens. Mas a nível de experiência, de conhecimento, eu gosto muito de caminhar com pessoas que são mais velhas do que eu. Que têm mais experiência para passar. Claro que idade não significa conhecimento 100%. Né? Mas normalmente se espera de uma pessoa mais velha que ela tenha mais experiência para nos passar. Por já ter vivido mais Por já também, ter vivido né? mais, exatamente. Então eu ficaria ali na roda procurando, né, saber de um, saber de outro, como é que era a visão deles caminhando por Jesus. Então eu me prendo muito a isso, né? Mas o próprio Jesus pede para eles darem uma pausa. Vocês precisam cuidar de vocês primeiro. Porque para a gente conseguir fazer uma determinada função com excelência, nós precisamos estar bem. Né? Então, como que eu lido com isso? Descansando. Da vez que eu estou no meu limite, né? Eu acho que todo mundo já teve uma experiência de ultrapassar limites. Né? Que a gente está dizendo essa semana, né? Tal. Fiquei, como é que é? Tipo um colapso. Teve um colapso, né? E tal. E quem nunca, gente? Né? Todos nós, eu acredito que já passamos por isso em outras áreas da nossa vida também. E isso afeta, né, a nossa vida emocional, a nossa saúde muitas vezes, né? Afeta a questão familiar, casamento, Exato, né? Exato. A gente vai, querendo ou não, se nós não pararmos para descansar, o que acontece? O esgotamento. E o esgotamento é perigoso. A gente não pode querer viver em prol da expectativa alheia. A gente precisa viver em prol do chamado de Deus diante da capacidade que Ele nos deu. Da vez que eu estou estourando o limite, eu paro, descanso um pouquinho. Não paro de executar, né, a tarefa, mas paro para meditar, descansar um pouco. E dentro dessa ótica, que a gente fala que a gente precisa descansar, mesmo tendo uma posição de liderança e tudo mais, eu gostaria de perguntar como que vocês equilibram casa e altar? Porque eu imagino que quando nós temos uma posição de liderança, né, eu não sou líder de nada, mas quando nós temos a liderança de algo, a gente precisa tomar frente, precisa tomar as rédeas das situações. E principalmente as mulheres que executam essa liderança, muitas vezes têm dificuldade para abandonar a liderança dentro de casa. Porque nós precisamos lembrar que nós seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a mulher que deve ser submissa ao homem. Principalmente dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sim. Lembrando uma vez mais que submissão não é você ficar lá ouvindo tudo de orelha baixa sem poder dar a sua opinião. É você caminhar debaixo da liderança de um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia nos orienta. E dentro dessa ótica, como que vocês fazem para não levar a liderança, a Giane líder, dentro da sua casa, mas estar debaixo da submissão do seu marido, ser a mulher feminina que é necessário dentro de casa? Sim. Eu penso assim, né? Eu não posso transformar a minha função na minha identidade. Perfeito. Eu tenho uma identidade, apesar da minha função. Então, por exemplo, eu sempre, até inclusive, acho que até falei aqui com vocês antes da gente começar, o que vier nós faz, não é? Alguma coisa assim, nem lembro qual foi o contexto, mas o que vir nós estamos aí para fazer, né? E eu me baseio muito nisso em Colossenses 3:23, que a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que vier a nossa mão para fazer, fazemos conforme o Senhor e não os homens, né? Claro que a gente não vai pegando tudo, se enchendo até a gente se esgotar, né? Descansando, parando ali quando for preciso, mas fazendo. E é necessário a gente entender também para que a gente foi chamado, né? Porque se a gente capta tudo, a gente não vai dar conta de nada, né? Exatamente. Mas assim, o que vir a gente faz no sentido assim, o que vir eu faço, porém dentro da minha identidade, entende? Então eu tenho uma identidade como serva do Senhor, né? Porque antes de eu ser líder, antes de eu liderar qualquer que seja o departamento, eu já liderei círculo de oração,
Nós já pastoreamos igreja, eu e meu esposo. Nós já lideramos jovens, já lideramos banda, a maioria dos departamentos, mídia, a maioria dos departamentos a gente já tá ali, porque o nosso coração é servir, né? Então, onde Deus nos colocar para trabalhar, a gente trabalha. Onde precisa, né? Onde precisa, exatamente. Seria um egoísmo da nossa parte ver a obra de Deus precisando e a gente podendo contribuir, não contribuir. Mas eu vou contribuir dentro daquele departamento com a minha identidade. Então eu não posso misturar identidade com função. E às vezes nós, né, misturamos muito isso. Eu tenho uma função, por um exemplo, de pregar. Vamos supor, eu tenho essa função de pregar, esse é o meu dia de pregar. Então eu preciso pregar desse jeito que as pessoas esperam. Não. Eu preciso pregar do jeito de Deus, mas com o meu jeito. Consegue entender? Consegui. Eu penso assim. Né? Pra mim não misturar as E coisas. dentro disso, como não viver um personagem espiritual? Por exemplo, nós estamos aqui ocupando a função de liderança, estamos fazendo tudo, sendo o verdadeiro obreiro bombril, que a gente chama, né? Palpa toda a obra, fazendo tudo que nos é possível. E a gente tá esgotado e estamos começando a viver uma vida de aparência, porque quando você pega tudo pra si, você não consegue mais dar sua excelência em tudo, então você acaba desenvolvendo um personagem espiritual, porque você tem que suprir com a expectativa das outras pessoas, e dentro de casa você acaba levando isso. Então a gente tá esgotado, tá vivendo um papel que nós verdadeiramente não estamos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, e estamos levando para dentro da nossa casa, sobrecarregando o casamento, a família, os filhos. E como que você lida com isso, Kathleen? De muitas vezes levar o problema da igreja para dentro de casa e como fazer essa separação da forma adequada, né? Então, hoje, em si, eu e o Eliseu, nós temos um trato. É muito raro a gente sentar numa mesa ou na cama, a gente conversar sobre isso pessoal meu, conversar de um assunto da igreja. É tipo, vamos sair do culto, dentro do carro a gente conversa rapidinho, mas em casa é o nosso refúgio. Tanto é que coisa de trabalho, é raríssimo a gente também, tá assim, assado. A gente conta, mas não aquela, levar o problema do meu trabalho, do trabalho dele, o problema da igreja, né, que acontece pra dentro da nossa casa. Nós entendemos de uma forma que o nosso lar é o ponto de segurança, é o nosso refúgio, né? É onde eu posso ser eu ali, sem você como pessoa, né? Eu como pessoa, não como, vamos dizer assim, usar o termo aqui, um evangelista, como líder de jovens, líder regional, como CLT. Então, assim, eu posso ser quem eu sou. A Kathleen que nasceu, foi chamada pelo Senhor desde o ventre da mãe, aquela Kathleen arteira, brincalhona ao mesmo tempo, aqui na igreja um pouco mais séria, mas dentro de casa não é tão assim séria como todos falam, né? Então eu acredito assim que o primeiro passo para você comigo que isso aconteceu. Não. O primeiro passo para você ter uma vida saudável, pessoal, é você aprender a separar os mundos, né? Separar os mundos. Aqui você tá na casa do Senhor, você tem uma postura. Não que lá fora, né? Vamos deixar isso claro. Não que lá fora você vive uma postura diferente do que você vive. Nós estamos falando de liderança, de cargo. Quem sou eu quando estou liderando e quem sou eu quando estou dentro de casa com meu esposo, com meu filho, com a minha mãe. Sim, por a gente precisa deixar claro que não seja entendido de forma errada. Quem sou eu quando o culto acaba não é você se disfarçar com duas identidades. Dentro da igreja, dentro da igreja você sendo a pessoa absoluta, servente ao Senhor, e lá fora você virar ao contrário. Não, a nossa questão aqui é quem somos nós como filhos e filhas de Deus chamados e quando o culto acaba, nós permanecemos nessa identidade que o Senhor ele tem para nós, ou nós vivemos uma vida inteira sendo personagem quando o Senhor ele não quer isso para nós, né? Eu acho que um grande erro da nossa geração, e eu me incluo muito nisso, é a gente querer ser um personagem a qual Deus nos chamou e não sermos verdadeiramente o filho que Ele nos chama para ser. O Senhor ele nunca quis performance, Ele sempre quis intimidade, identidade, Ele sempre nos chamou para ser filhos. Então isso lembra muito Marta e Maria, né? Quando uma estava lá aos pés de Jesus, buscando ter um relacionamento com ele, ter aquele contato de intimidade, e a outra estava lá ligada no 220 fazendo todas as coisas. Não é
que nós não possamos servir ao Senhor com as nossas mãos, com o nosso trabalho. Não, quem ama o Senhor serve ao Senhor e faz a obra com excelência e com amor. Mas o Senhor não nos chamou apenas para servir, mas para esse contato de intimidade. E nessa noite é isso que a gente está abordando. Que mais do que pessoas para trabalhar no reino, o Senhor nos chama como filho. E quando essa função de servir acaba, o que sobra de nós? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? E o servir também dentro de casa, né? Como esposa, como Exatamente. mãe, como CLT. Deus também te chamou para servir, né? Sim. Tem muitas mulheres hoje que trabalham por conta e é um chamado. Não são para todas que o Senhor liberou esse chamado, entendeu? Então, ser dona de casa, né? Nem todos conseguem. Eu, por exemplo, Tá eu não consigo fazer um bolo, irmãos. Meu Deus. Que luta. Então, assim, é o servir em todos os ambientes. Tudo Deus te chama para um servir, né? Tudo Deus tem um propósito, um chamado. E é sobre isso. Achei interessante a Jane falando uma observação que o Senhor, ele te chama para ser pregadora. E às vezes você quer apresentar para o público, para a igreja, para as pessoas, o que você não consegue ser. Exemplo, eu já tentei por diversas vezes pregar calmo, seguir um roteiro, falar pausadamente, não sei o quê. Tamo junto nessa. Não consigo. Porque agora me virou a chave, porque Deus não te chamou para isso. Deus te chamou da maneira que você pregou pela primeira vez, que o Espírito Santo queimando, entendeu? Te impulsionando, aquele avivalista. Então, virou a chave na minha vida hoje, hein? E a gente precisa entender também que a maneira que a Kathleen foi chamada, a Giane foi chamada e eu fui chamada são diferentes. É igual eu estava explicando sobre o nome. Cada um tem o seu nome e cada um foi chamado para uma coisa. As almas que eu alcançarei não serão a mesma que elas alcançarão, não será a mesma que você alcançará. Então, existe a grande narrativa da comparação, né? Eu preciso ser igual a Giane porque ela é extremamente usada por Deus e eu quero cantar igual ela. Quem dera, irmãos do céu, quem dera cantar igual ela. Mas o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para outra coisa, para fazer uma escola bíblica. Chamou a Kathleen para liderar jovens com ferro e fogo, sabe? Com aquela chama no coração e tá tudo bem. Talvez você não esteja vivendo tão fluidamente aquilo que o Senhor tem para sua vida, porque você está vivendo comparando-se com outras pessoas, com outros chamados, quando o Senhor ele tem algo diferente para sua vida. E daqui a pouco a gente vai abordar essa questão de chamado. São duas mulheres experientes que estão há anos na casa do Senhor e possa dar uma luz para você que às vezes está com dificuldade de entender para que você foi chamado e quem você se torna quando todas as suas funções são tiradas de você, né? Então, se você conhece alguém e sabe que alguém precisa ouvir esse podcast, compartilhe esse vídeo, manda isso daqui para alguém, porque mais do que virar uma chave na sua vida, você pode ser ferramenta de evangelismo para outros, né? É verdade. Então, Kathleen, você estava falando sobre a função de esposa e a função de... Qual que era a função mesmo? O equilíbrio, né? Trazer essa função de equilíbrio. Jane, quando você está dentro da sua casa como esposa, como alguém chamada de filha por Deus, como você lida com essa situação de saber que você, naquele momento, você está sendo chamada para edificar o seu lar e não para ser a Giane líder, um exemplo. Como você está equilibrando essas coisas dentro da sua casa? Porque a gente fala muito de não trazer a casa para dentro da igreja, mas pouco se fala de levar a igreja para dentro de casa, sim. No sentido de funções, tá, irmãos? Todo excesso ele é perigoso, né? Isso, eu penso assim, antes de eu até comentei um pouco já anteriormente, antes de eu ser líder, antes de eu ser serva na igreja, eu sou serva de Deus em casa. E a minha família precisa ver isso. Porque quando a minha família não vê isso, fica difícil até a questão do respeito, né? E quando eu digo família, não digo só as pessoas que moram com a gente dentro de casa, né? Mas os parentes mais próximos, né? Então, eu cuido muito com isso, né? Eu preciso, não por uma necessidade, mas por uma... Qual a palavra que eu poderia usar? Não é uma necessidade minha, mas é uma necessidade que as pessoas vejam Deus na minha vida. O brilho do Espírito Santo, né? A diferença. É como se fosse isso, só que por um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu vou muito para a Bíblia, que daí eu
eu consigo explicar por aqui, que fica mais fácil. Por um exemplo, Mateus 5, se não me falha a memória, Mateus 5 fala sobre a luz do mundo, o sal da terra, né? E a Bíblia fala que nós devemos ser isso, né? A luz do mundo, o sal da terra, para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas obras, das nossas ações. E as nossas obras aqui falam aonde a gente está, né? Seja em casa, seja na igreja, seja dentro de um lugar público ou de um lugar particular, independente do lugar. Então eu penso assim, independente do lugar, eu preciso me reconhecer, me comportar como filha de Deus. Porque automaticamente, quando meu esposo me enxergar como serva de Deus, como filha de Deus, automaticamente o ambiente da minha casa, do meu lar, não vai ter aquele peso. Uhum. Eu penso assim, e eu acho assim, já tem quase 9 anos praticamente, né, de casamento, e até aqui deu certo, então tá certo, fluindo, né? Tá fluindo. Tá fluindo. Então eu penso assim, há uma preocupação em mim, de que o meu secreto, ele não pode ser totalmente secreto, dentro da minha casa, óbvio, né? O meu esposo precisa me ouvir orar. Eu preciso convidar ele uma hora para fazer uma campanha, né? A nossa vida, eu não estou dizendo que nós precisamos espiritualizar toda a nossa rotina dentro da nossa casa, mas esses momentos, eles precisam existir. Porque se não existir esse momento, junto com a minha família, que é as pessoas que são mais próximas de mim, Que é a base de tudo, né? o que valeria o meu serviço aqui? Uhum. Do que valeria, né? Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente falava um pouco sobre isso. Sobre nós invertemos as coisas, né? Uhum. Normalmente a gente quer ser lá fora o que nós somos aqui dentro da igreja. Eu penso o contrário. Eu sou aqui na igreja o que eu aprendi a ser lá fora. Uhum. Porque eu sou igreja lá fora. Eu sou igreja, principalmente lá, mostrando quem, né? É lá que o inimigo vai me tentar. É lá que o diabo vai usar alguém, talvez, para me afrontar. É lá que, às vezes, o trânsito vai fechar. Uhum. Né? Aqui não. Aqui, às vezes, acontece, né? Uma luta ou outra. Mas é mais... de letra, né? Tira de letra. Né? Aí a gente já... Estamos em comunhão, né? Aqui é o lugar que a gente vem, ora, busca. Se perdoa, né? Se ali perdoa. 3 horinhas, Exatamente. né? Passa um momento, vai embora. Agora lá, não. Lá dentro da minha casa, as pessoas que mais conhecem os meus defeitos estão lá. Então você diria que o segredo pra gente ter um casamento abençoado é não ter essa divisão de duas mulheres, porque a gente precisa entender que não é uma Giane fora da igreja, uma Giane dentro da igreja. É a mesma mulher vivendo funções diferentes, mas ainda assim inteira, né? Porque muitas das vezes a gente se fragmenta. Tem que a Kathleen mãe, a Kathleen líder, a Kathleen pregadora, a Kathleen não sei o quê. Sim. E na verdade é uma só. Tentando equilibrar todos os dias, tentando fazer esse jogo de cintura para fazer acontecer. Mas sempre se lembrando que é o Senhor que nos capacita e nos dá o chamado de filha, né? E dentro dessa questão toda, o grande segredo seria então viver absolutamente para Deus, ter um secreto e uma intimidade com o Senhor e somente externar aquilo que já está sendo produzido dentro de casa, né? Isso, exatamente. Não é o contrário. Exatamente. Pra mim tem dado muito certo assim, né? Até a minha relação comigo, né? Eu e meu esposo, a gente zela muito por isso. Que conselho Sempre que tá- você daria então para alguém que quer casar, que quer saber que tipo de homem buscar, né? Que a gente está lidando aqui com jovens, né? Tem muitas pessoas casadas que estão nos assistindo, tem muitas pessoas que estão noivas, namorando, e tem aquele também que está procurando no Senhor, esperando no Tá. Senhor. O que você aconselharia? 3 pontos. Vamos lá. Cada caso é um caso, vamos começar assim. Cada caso é um caso. A minha história com meu esposo, quando a gente fala assim, o povo, né, se escandaliza, se espanta, no sentido assim de que jamais eu acho que muitas pessoas fariam o que a gente fez. Eu e minha esposa, a gente se viu uma vez pessoalmente, de conversar Meu pessoalmente antes de casar. Então eu vi ele me viu na igreja, né? Não vou estender muita história, não, calma aí. Ele me viu aqui no Boqueirão, eu vim participar de uma vigília, eu morava em Florianópolis na época, eu vim participar de uma vigília aqui no Boqueirão. Ele me viu, né? Eu não vi ele, porque é muita gente, né? Mas ele me viu e depois ele foi procurar na rede social. E ele, graças a Deus, encontrou. Né? Aí no momento eu rejeitei, né? Não era a minha pretensão de casar, eu ainda era muito jovem, né?
Eu tinha 18 anos, recém completar 18 anos, então eu não queria me casar naquela idade. Na verdade, a minha pretensão era nunca casar, né? Mas... Viver igual a Lorena, né? Mas... era o meu sonho, viver igual a Lorena, era o meu sonho. Mas, né, os nossos planos não são os planos do Senhor. Então eu rejeitei ele por muito tempo. Ele ficou relutando, correndo atrás, né? Não é pra tanto assim também. Mas se ele for contar a história, ele conta exatamente assim. Não tô me engrandecendo, não, né? Ele ia atrás. E teve um tempo que ele, na época, ele conversava pelo Messenger, ele pediu meu WhatsApp. E eu não passei, nunca mais respondi, né? Porque eu não queria, né? Que a intimidade fosse aumentando. Então, assim, no meu ponto de vista, eu buscava alguém segundo o coração de Deus, primeiramente, mas também segundo o meu coração, né? E aí, conforme a gente foi conversando, né, ele por mensagem e tudo mais, ele estava afastado do Senhor na época. E conforme a gente foi conversando, eu fui meio que evangelizando ele. Então eu ganhei ele primeiro para Jesus, depois eu ganhei para mim. Né? Em alguns casos o namoro evangelístico funciona. Exatamente. Cada caso é um caso, né? Então eu acho assim, que antes de tudo, nós precisamos ir para oração. Uhum. Tem pessoas que falam que Deus ele não confirma, né, o casamento. Eu sempre fui muito, assim, cuidadosa no quesito de Deus usar outra pessoa para me falar. E a gente sabe que nem tudo... Existem os falsos profetas, né? É o que mais tem hoje em dia. Vem de Deus é de Deus, né? Que alguém pode inventar alguma coisa. Nem todo fogo é de Deus, né? Exatamente. Então eu disse pra Deus, Senhor, eu quero que o Senhor mostre pra mim. Eu não vou aceitar se o Senhor mostrar pra uma outra pessoa. Então já não é um desejo no meu coração. Então, ainda vem de um terceiro. Aí é que eu não vou querer, Senhor, né? Fale comigo. Então acho que acima de tudo vem que você precisa ter uma intimidade com Deus antes de procurar outra pessoa. Uhum. Porque se você não tem uma intimidade com Deus a ponto de Deus te mostrar, a ponto de Deus falar contigo, a ponto de você ter certeza em Deus que aquilo é de Deus, que aquilo vai dar certo, porque todo casamento vai ter os momentos difíceis, né? E pode ser que se alguma coisa aconteça nesse momento difícil e você não ter certeza que foi de Deus, meu amigo, você pode acabar, né? Dando ruim aí. Então, acho que o primeiro ponto é você ter intimidade com Deus primeiro. Né? Certo. Porque a gente vê muito hoje em dia jovens que a gente percebe que ele não tem uma vida firmada em Cristo e já quer se relacionar com uma outra pessoa. Isso vai muito da carência também da pessoa de não saber quem é Deus. São muitos fatores que impedem a pessoa de ter um relacionamento com Deus e acabar procurando isso em outras pessoas, né? Isso, né? Então, assim, como, né, ali eu sempre digo, né, isso com muita vergonha, mas é uma realidade. Hoje eu não oro a metade do que eu orava aos meus 18 anos, 17 anos, né? Eu orava muito, né? Buscava bastante a presença de Deus. Hoje busco também, mas vem a gente vai ficando adulta, né? E as coisas vão vindo. É uma fase, né? É uma fase, né? Por isso que a Bíblia já orienta a gente buscar Deus enquanto é jovem, né? Que não tem tanta responsabilidade como na vida adulta. E então acho que o primeiro ponto é esse. Né? Tenha uma vida com Deus para que Deus te oriente. Quer dar um segundo conselho? Para quem está procurando alguém no Senhor e não sabe ainda como buscar por isso, né? Eu escuto muitos jovens, muitas pessoas dizendo, Deus não confirma, Deus não se intromete, Deus isso. Eu sou muito do que a Jane disse agora. Você precisa ter uma intimidade com o Senhor. Você tendo uma intimidade com o Senhor, meu nego, você não se confunde. Tem carta branca, né? Você não se confunde com quem está falando contigo. Pra a gente começar, meu esposo, eu e o Eliseu, pra gente começar um relacionamento, e olha que nós levamos anos, 3 anos numa briga, e vamos, não vamos, e eu sempre ali pensando, nossa, mas eu não vou conseguir pregar, não vou conseguir fazer nada, porque eu vou ter um relacionamento, essa é a minha cabeça, entendeu? E eu sempre fui muito, quando vim pros caminhos do Senhor, nossa, fogo, né? Já ouvi muito e já falei isso várias vezes e falo de volta. Eu vi o pastor Francisco pregando e o meu sonho era igual ser igual aquele homem, avivalista, pregador, ganhador de alma, milagre. Então, meu sonho era viver para Cristo, sabe? Então, eu não pensava em casar, não pensava em formar uma família ali. Mas, igual a gente falou, os planos de Deus não eram os mesmos. Talvez não. O Senhor queria que houvesse uma família e dessa família outras famílias pudessem vir, né? Então é isso que eu entendo do meu chamado hoje. Mas
para aceitar o relacionamento, né, que hoje com o meu esposo, eu desci para Santa Catarina, para casa do meu avô, e lá eu fui na Pra igreja. aceitar, tipo, namoro? Sim, para aceitar, assim, tipo, tanto é que eu não namorei. Eu não namorei. Do, tipo assim, vamos ter um compromisso sério, a gente já foi de um noivado, em pouco tempo a gente já casou. Então não teve tempo de namoro, não teve tempo de, vamos, igual hoje tem vários jovens que casam, faz, como é que é o nome daqueles negócios de foto? Pra wedding? Faz esse negócio, eu não. Como é que é? Pra wedding. Eu sempre já li, né? Mas pronunciar é a primeira vez que eu tô pronunciando certo. Então, tipo assim, eu falei pra ele, ou assim, sim ou não, é daqui pro altar. E foi isso. Desci pra Santa Catarina, num propósito com Deus, levantei de madrugada e falei, Senhor, se não for, o Senhor hoje, nesse final de semana, vai falar comigo. E eu não quero que seja qualquer pessoa, precisa ser uma pessoa de Deus e aonde eu entenda, perceba que o Senhor está agindo, que o Senhor está falando. Uhum. Esqueci a oração e fui pra Santa Catarina, né, pro meu avô. E meu avô disse, vamos na igreja, minha neta. Eu falei, vamos. Eu adoro uma igreja. Então, fui pra igreja com ele, sentei no canto como quem não quer nada, no cantinho com a minha Bíblia, ouvindo o irmão pregar, uma palavra maravilhosa. Cantou, fizeram o que tiveram que fazer no culto e ele simplesmente olha pra mim e diz assim, o Senhor manda te dizer, a oração que você fez nesse final de semana para vir agora, o Senhor está falando, vai, porque eu sou contigo. Ele está assinando. E o que ele te deu, ninguém te tira. Ali eu já me debulhei em lágrimas, tal, que eu já sabia, porque o Espírito Santo testificou. Então é a intimidade. A intimidade de ter um relacionamento com o Senhor é o ponto ideal. Não vejo um outro ponto a não ser esse. Então ali eu soube que era ele que o Senhor tinha preparado. E vale ressaltar também que ela foi do noivado pro casamento porque eles já eram mais maduros, tinham Sim. idade, responsabilidades. Lógico. E não é pra todos, tá? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não vai fazer igual eu e conhecer uma pessoa uma vez na vida e casar, não. Se você não tiver direção, meu amigo, faz essa luta. Não entra nesse É uma barco. luta, é uma luta. Comigo foi semelhante, não igualmente a história, mas a questão foi a mesma. Eu e meu marido, a gente se conheceu aqui na igreja, ele conversou comigo, nem tchum. Falei, não é pra A mulher ser. é difícil. A mulher é difícil. Mas ele conta semelhantemente. Sim. Ele falou que, na verdade, foi o seguinte, ele não era convertido. Aí ele se converteu. E ele me observava na igreja. Eu lá trabalhando, fazendo as coisas pro Senhor. E isso é interessante, tá? Pra você, menina que está nos ouvindo, esteja focado nas coisas do Senhor, que o homem de Deus, ele vai buscar a você, ele vai lutar por você. Não é você que tem que ir atrás dele. A Bíblia nos orienta e nos diz que nós somos joias raras e preciosas da parte do Senhor. Então é o homem que vem atrás da mulher. Se você está tendo que ir atrás dele, ele já não é pra você. Já fica a dica, tá? Anota porque isso vai te livrar de muita coisa. Livra mesmo. E foi justamente essa questão. Ele me observava e tal, a gente conversou uma vez no final do culto, nem tchum, ele contou um pouquinho do testemunho dele, bacana. Morreu o assunto aí. Depois a gente conversou durante um período de 7 meses. Ele me chamou pra fazer um propósito de jejum de 40 dias. A gente fez, marcamos o nosso primeiro encontro. Nesse primeiro encontro eu falei assim, se esse cara não for de Deus, eu vou saber agora. Levei uma lista de 30 perguntas pra ele responder. Eu falei, se ele for paciente, ele vai responder. Se ele não prestar, já vai embora. A minha lista foi menor, a minha lista foi de 15 perguntas. Aí, viu? Nossa, eu só não fiz sou 3, eu. gente. Eu acho que Tá diminuindo essa lista. Minha pergunta foi, você ama Deus? A obra do Senhor pra você vale quanto? Porque pra mim é a minha vida. Você quer? Se você topa essa vida, então Tamo junto, né? Vamos casar. Foi isso. Perguntem pra ele quando você tiver a oportunidade. Pergunta pra ele o que eu falei pra ele. E é justamente isso. A quantidade de perguntas, na verdade, não importa. Importa o conteúdo dela e se faz sentido pra sua vida. Se quer ter filho, se não quer ter, essas coisas. Sim. Aí você e Deus, tem intimidade com o Senhor, e você precisa saber o que é importante pra você, pra não negociar os seus princípios, né? Sim. Foi essa a questão. Primeiro encontro, 30 perguntas, foi lá, a paciente respondeu. Segundo encontro, repeti algumas perguntas porque eu tinha medo de ser enganada. Fui igual Gideão, que ele molha a lã, depois Gideão. volta. Aí, ó. Fui igual Gideão. Foi lá, tivemos nosso terceiro encontro, firmamos um namoro, noivamos e casamos.
Porque quando o propósito é do Senhor, quando a família provém do Senhor, um primeiro ponto que a gente sente é paz no nosso coração, acima de todas as outras coisas, né? E o Senhor, ele foi trabalhando, então a conversa está sendo direcionada para esse ponto, porque estou sentindo a necessidade de falar sobre. E se está sendo falado sobre isso, é porque o Senhor, ele quer te orientar, ele quer te conduzir a que você tenha um casamento abençoado. Porque família é os planos do Senhor, né? A gente precisa se lembrar disso. Então, primeiro ponto que a Giana abordou é: tem intimidade com o Senhor. Kathleen? Vou no ponto da Giane. Tem intimidade com o Senhor é: mulher sabe do Senhor. Não vá atrás do homem, porque é ele que vem atrás de você. E rapaz, se ela estiver fazendo as obras do Senhor, fazendo o trabalho para o Senhor de coração derramado, saiba que ela é uma mulher abençoada e você pode ir junto. Tá bem? Continuando, né, o tema do nosso podcast. Quem sou eu quando o culto acaba? A gente já falou aqui sobre identidade, já falou sobre casamentos, já falou sobre como ter as suas funções divididas e não sobrecarregadas, né? Mas um ponto importante é como saber para que eu fui chamado, né? Que essa é uma grande questão que embasa o nosso tema também. E eu gostaria de saber da experiência de vocês. Quando vocês descobriram que foram chamados para algo diferente e como vocês souberam com certeza que foram chamados para essa questão em específico. Quem quer começar? Quero ir ou não vamos? Pedra, papel, tesoura? Assim, eu desde... Eu ia dizer desde pequena, mas pequena eu sou ainda, né? Então, desde criança. Uma dúvida que todos nós temos. Qual a sua altura? 1,53,5. De salto. Quase 1,54. Mas assim, desde criança, né? Uhum. Não dá pra eu contar todo o meu testemunho, seria um podcast inteiro só pro meu testemunho. Então, resumidamente, eu nasci de 6 meses apenas. Então, teve um longo processo, muitas enfermidades, né? Então, foi um longo processo, principalmente dentro de um centro de nutrição, para poder me recuperar. Eu só saí de dentro desse centro de nutrição depois que eu já estava maiorzinha, já não era nem bebê, assim, de amamentar mais, né? Eu tenho até, inclusive, uma foto. Acho que eu devia ter uns 2 para 3 anos. Que eu fiquei todo esse tempo dentro de um centro de nutrição. E só que assim, quando eu fui para minha casa, minha mãe, ela sempre foi na igreja. Né? Então, ela automaticamente levava os filhos na igreja. E desde criança, eu lembro que desde criança Deus usava pessoas para me dizer que era a pregação da palavra. Deus vai te usar na pregação da palavra. Um ou outro falava do louvor também, né? Mas eu me lembro claramente sempre, você vai ministrar a palavra do Senhor, Deus vai te enviar para lugares. Então, eu sempre, desde criança, eu já sempre cresci com essa clareza, isso, né? Com essa clareza, né? Não, esse é meu chamado. E é só que assim, qual que foi o monstro que eu tive que derrubar para poder aceitar esse chamado, para poder viver esse chamado que vivo hoje? Eu era muito tímida. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou mais na minha, né? Eu sou mais reservada. Eu sou bem reservada. Mas não é porque eu sou tímida hoje, né? É meu jeito, né? Minha personalidade. Mas é aquela coisa. Eu sou mais assim aqui na igreja. Quem me conhece fora da igreja vê que eu brinco também dou risada, né? Mas aqui na igreja também eu sou mais séria. Né? Exatamente, né? Nós temos não é só a função aqui. Né? Exatamente. Então, a gente tava falando sobre isso e eu falo muito sobre a gente não saber a diferença entre ser brava e ser sério, né? Eu sou uma pessoa que eu levo as coisas de Deus muito a sério. Então, a obra de Deus eu trato com seriedade. Mas fora da obra de Deus, a gente tem uma vida, né? Tem a nossa identidade. E dentro da minha identidade, eu procuro sempre ser a Giane, né? Então, assim, eu sempre cresci com esse chamado, só que pra mim, derrubar esse monstro da timidez, eu comecei tocando violão. Então, eu fui pro violão, comecei a aprender e eu acho que eu fiquei uns 3 para 4 meses só tocando na igreja. Eu só tocava, literalmente, eu só tocava para as outras pessoas cantarem. Então, vamos receber Giane. Não, passa pro próximo. E eu fiquei uns 3, 4 meses assim. Até que um dia, numa vigília, o pastor me pegou de surpresa. Vamos dar uma acordada pra Giane. Eu, o quê? Vamos, não, enquanto você não cantar, hoje a vigília não continua. E eu fui com as pernas tremendo, bamba, né? Mas foi. Aí, desde então, comecei cantando, né? Comecei tocando, depois comecei
cantando, aí peguei gosto. Daqui em 6 meses eu já tava pregando já. Aí, Nunca mais ali, parou, você- né? nunca mais parou. E até que o Senhor me sustentou, né? E ela canta, coisa, gente. E a coisa que eu mais amo Canta. fazer entre tudo que eu faço é pregar. Se Deus me dissesse, Diane, eu tiro o violão, eu tiro o teclado, eu tiro os instrumentos, eu tiro, né, a voz pra cantar, só prega. Glória a Deus, amém. Sério. Na verdade, inclusive, eu já parei uma vez fiquei um tempo sem louvar, porque eu fiz uma briguinha com Deus, sabe? De vez em quando a gente faz. Senhor, não quero mais cantar. Não quero mais, porque não quero mais tocar, eu quero só pregar. Mas Deus não deixa, né? Então, a gente Foi chamado continua. para alcançar com o É. louvor e com a pregação. Exato. Que é o que nem a gente tinha falado, né? Que você, quanto pregador, alcança um tipo de público. Você, como ministra do louvor, alcança um outro tipo de público, né? Porque o louvor, ele quebra a nossa alma, Sim. ele quebranta o nosso espírito, ele nos prepara para ouvir a palavra, né? A semente plantada no nosso coração. Não que eu não ame cantar, tá, gente? Não confundam as coisas. Eu amo fazer tudo que faço, mas se fosse pra escolher, eu escolheria a pregação. A administração, né? E, Kathleen, como manter o coração conectado ao chamado? Eu tive um encontro, vamos dizer assim, né? Pegando um gancho que a Gia tá dizendo ali. Eu tive um encontro muito, assim, muito convicto com o Espírito Santo, né? Com o Senhor. Quando eu recebi o chamado, foram 3 vezes que o Senhor falou comigo através de pessoas que foram mensagens claras. Uma certa feita, eu duvidando do meu chamado, ainda tentando descobrir o que era para mim fazer, o que eu tinha que fazer, o que era ser igreja, qual que é o seu ministério. Uma certa feita, eu saindo da farmácia, veio um homem no meio da rua, eu lembro como se fosse hoje, um homem no meio da rua falando em língua e marchando, e tem gente que acha que isso não acontece. Carocinha, né? Mas aconteceu comigo 3 vezes pontuais, assim, ó, e me fizeram nunca mais querer desistir do meu chamado. Esse homem veio marchando na minha direção, e ele apontou o dedo na minha cara e disse: "Esse que eu te digo", pá, falou meu nome: "Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. E o Senhor manda te dizer, você foi chamada para ministrar a palavra do Senhor. E por que você foge?" Eu cheguei a me arrepiar. "E por que você foge?" Ai, eu já comecei a chorar. Nem conheci o homem. Nem a Jeremias, Quem não né? choraria? Toda ela chora, né? Aí, ele falou exatamente o que eu estava pensando, exatamente o que eu estava vivendo. Então, ali foi a primeira vez que o Senhor deu-se de encontro comigo. Ele dizendo assim: "Olha, tô te dando hoje a clareza do teu chamado." Então, a convicção do Espírito Santo, ela tem que queimar no teu coração. Tem que queimar. E a segunda vez foi na oração. Nós estávamos orando na sede mundial, numa vigília. E quando você está no meio de uma vigília, você está com um monte de gente que você não conhece, pregador que você não conhece. E naquele tempo eu era apenas a Kathleen, a Kathleen membra. Não era a Kathleen, pregadora, líder. Então, Era você. não existia isso. Então, parada na parede da sede mundial, da antiga sede mundial, do vidro azul, lá no Albert, o fogo caindo, e eu parei, e eu falei: "Espírito Santo, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é pra mim. Qual que é o meu chamado?" Eu ainda confusa, pela segunda vez que o Senhor tinha falado. Depois o homem apontar dentro da cara. O pastor Orlando para, no meio da vigília, ele aponta pra mim, ele diz assim: "Diz o Senhor pra tua vida, o teu ministério é grande. Deus tem obras grandes pra tua vida, pra tua casa. E o Espírito Santo vai tocar em você." Da onde ele estava, eu senti o Espírito Santo se apoderar do meu corpo. Que ele se apoderou, eu caí. Tive uma visão que o Senhor me deu, eu lembro até hoje. E ali é onde eu estava pregando para várias pessoas. Ali, pela segunda vez, o Espírito Santo batendo mais uma vez, falando assim: "Ó, a chamada que eu tenho para tua vida, ela é decisiva. Não adianta você fugir." E a terceira, última vez que o Espírito Santo falou comigo foi dentro do meu quarto. O Espírito Santo é como se o Espírito Santo o Senhor me desse a visão e eu entendesse que não era para mim fugir e muito menos duvidar do que o Senhor tinha para minha vida. Então, foram 3 pontos assim na minha vida que eu disse: É isso, né? Tem pra onde correr. E é o que eu tento hoje dizer para os meus jovens, para os jovens que me perguntam: "Kathleen, como que é ter certeza no meu ministério, no meu chamado?" É decisão,
É decidir, é você ser convicto, é conhecer quem te chamou, primeiro de tudo. Conhecer quem te chamou. Jesus, o Nazareno, que andou sobre as águas. Meu nego, se isso aqui, ó, não for verdade... Abandona, né? Ele andou sobre as águas, ele disse, Lázaro, sai pra fora. Uma voz só, sai pra fora. Então, assim, você conhecer quem te chamou pelo nome. Então, é convicção do chamado, é convicção de quem te chamou. Caminhando para as considerações finais, que hoje o nosso podcast ele vai ter que terminar um pouquinho mais cedo, né? Às exatos 10h50, e como nós somos mulheres pontuais, buscando ser isso, pelo menos, né? A gente vai finalizar o programa. E daí da sua casa, se você gostou, você pode falar mas você pode se lembrar que toda sexta-feira nós temos o podcast, tá? No próximo podcast vai estar a equipe dos rapazes aqui. Eles vão trazer um tema maravilhoso também que o Senhor vai direcionar eles. E vai estar com o pastor Olavo aqui da igreja do Piratini, responsável pelaquela igreja abençoada de Deus. E tenho certeza que Deus ele vai preparar algo extraordinário para eles. Mas eu gostaria que vocês trouxessem as considerações finais de vocês. Nós temos comentários no Facebook aqui que trazer. Pode trazer. Legal. Vamos lá. A irmã Gisele Nascimento diz que tá online, tá assistindo. Pastor Tite está assistindo. Maria Rita Finati falou que pode ser jovens, mulheres maravilhosas. Leonice Silva Hilker pediu oração. Laisla Graciele mandou paz do Senhor. Esther Alves falou que está assistindo com vocês. Silvane Pellens falou, que lindo o evangelista Kathleen. Amém, Deus abençoe. Gostaria que vocês trouxessem as considerações finais. Quem sou eu quando o culto acaba? Para que os jovens marquem no coração isso, para que não só os jovens, né, mas todo o público que está nos assistindo hoje, como uma verdade absoluta sobre o coração deles. Quem eles precisam ser quando o culto acaba? Ser filho de Deus, né? Acho que a Jane pontuou isso muito hoje. E isso precisa entrar no nosso coração. Quando o culto acaba, você ainda é filha dele, né? Você ainda foi chamada pelo nome dele. Você não é o servir que vai atrapalhar isso na tua vida. Então, lembre-se sempre que antes de ser um líder ou antes de ser alguém, o Senhor te chamou pelo nome. Evangelista Giane? Eu diria que viva a sua vida lá fora e reflita o que você vive lá fora aqui dentro. E não o contrário. Aprenda aqui, mas reflita aqui e leve lá para que outras pessoas vejam que você é filho de Deus. Então, continuação do que a Kathleen disse. Seja filho de Deus, mas que isso seja notório para todas as pessoas. E a minha consideração final é que o Senhor ele nunca te chamou para executar uma performance ou ser um personagem dentro da casa dele. Ele te chamou para ser filho e você como filho precisa exalar o reino do Senhor para que as pessoas de fora sejam alcançadas, né? E se você se encontra nesse turbilhão de ser isso, ser aquilo, lembre-se que o Senhor ele te chama para ser filho antes de qualquer outra coisa. E se você é uma pessoa que está buscando um casamento, está buscando um relacionamento, algo que foi abordado aqui também, saiba que no nosso podcast do dia 26 de junho, nós abordaremos o tema da solteirice e como viver a solteirice. Talvez você não se encontre neste grupo de pessoas casadas, de pessoas que têm um relacionamento, que estão vivendo e buscando por isso, e você se encontra no grupo de solteiros, esse podcast é para você. Sinta-se convidado a assistir, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai usar muito a pessoa que vai abordar este tema, tá? Eu quero mais uma vez agradecer a vocês por aceitarem esse convite. Foi uma honra dividir essa mesa, que o Senhor nos prepare uma segunda oportunidade para falar disso. Talvez abordando um tema mais específico, as experiências particulares que vocês já tiveram com o Senhor, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Lembrem-se que amanhã tem culto da nossa mocidade, festa de luz. Você que tem a disponibilidade de vir, venha, porque vai ser uma benção. Nossa obreira Carol vai estar pregando a palavra do Senhor, falando sobre o fogo que liberta. Se você precisa de uma libertação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre qualquer área da sua vida, este culto é para você. Então, Deus abençoe. Abençoe. Pode se despedir? Muito feliz por estar aqui, né? É uma honra ouvir a Giane, o testemunho, as coisas que o Senhor fez na vida dela e Johanna. E é isso, quando precisar, só chamar. Gente, Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanhou até agora.
E é uma honra estar aqui e sempre que precisar também, nós estamos aí disponíveis, né, para fazer a obra do Senhor. E acho que a minha palavra final é: guarde isso no seu coração e pratique. Porque a palavra de Deus, ela só faz efeito na nossa vida quando a gente pratica ela, não quando a gente só ouve, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. É isso. Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir mais um podcast na visão delas. E aguardamos vocês para o próximo. Deus abençoe sua vida. Até mais. Tchau.